Está tudo no YouTube. Podem ver, toda a gente pode ver. Éramos 12, rapazes e raparigas. Entramos pela sala. Entramos pela sala e partimos tudo. Partimos cadeiras. Partimos mesas. Partimos o quadro. Partimos braços. Partimos a cara aos professores. Mas no YouTube a imagem não é muito boa. Mas dá para ver que sou eu a dar com uma cadeira nas costas de um professor. E eu a filmar tudo com o telemóvel. A gente empurrar os professores à salada neles. Eu estava lá, não vi nada, não sabia que alguém ia filmar. Só dei a arma para assustar. Era do meu pai. Eles queriam que eu fosse com eles. Eu disse que não, eu tentei convencê-los. Deitamos assantos ao chão. Eu não ia disparar, eu juro. Eu só dei a arma para lhes mostrar quem é que mandava. Estavam na dispensa, eu não sabia o que ia contar. Eu fiquei aquele tempo todo na dispensa. Eu quando vi a arma, eu não disse nada, nunca pensei que estivesse carregada. Só estando lá é que dava para perceber. Os professores todos em pânico. Os professores de joelhos a chorar. E eu a filmar tudo com o telemóvel. E eu aos pontapés da professora de matemática. E eu com uma lata de spray a pintar as paredes. Eu peguei na arma. Não Eu peguei na arma. Fiquei cega. Eu só conseguia pensar no professor, no que eles tinham feito ao professor. A gente chamava-lhe professor, porque era o único que nos ensinava. Aos outros, não chamávamos de professor. Filhos da puta! Aos outros chamávamos filhos da puta. Mas ele não gostava que lhe chamássemos de professor. Oh pai, ele era bom demais. Eu disse-lhes que se eu tivesse aquilo, ia dizer o mesmo do que eu. Eu não ia querer que fizéssemos aquilo. Mas eles fizeram o que pode. Filhos da puta! Quando reparei, estava uma data de gente nas janelas a espreitar. Uns a gritar. Outros a aplaudir. Eu até pensei que fosse um relâmpago. Um relâmpago, logo seguido a um trovão. Eu disparei. Como se tivesse caído um relâmpago. Ali na sala. E os que estavam nas janelas começaram a gritar. E eu a filmar tudo com o telemóvel. Eu juro que não estava lá. Estava na despensa quando ouvi o tiro. Nós não tínhamos outra opção. Nós tentamos falar. Eles não nos quiseram ouvir. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. Porquê? Eles querem saber porquê. Ainda bem que estamos aqui para isso. Foi por isso que eu disparei. Foi por isso que eu filmei. Eles não queriam ouvir-nos. Não, eles escolheram não ouvir. Mas toda a gente ouve um tiro. Não se pode escolher não haver um tiro. Agora toda a gente quer saber o porquê. Agora querem ouvir-nos. Nós contamos. Estamos aqui para contar tudo. Se calhar não vão perceber. Se calhar nem nós percebemos. Mas vamos contar à mesma. Primeiro dia, ele entrou na sala. Estávamos todos a falar. Era um velho a andar devagar. Este é o filme ontem à noite. Incrível, não era? Adormeci. Vai ser uma telenovela. Não era nada. Eu gostei. Eu serei enfim. Eu só acordei no fim. E o velho Para a sentar-se. sentar-se. E de repente ele diz: Alguém é capaz de insultar? Nós parámos de falar sobre isso. Um filme que era mau. Pelo menos a parte que eu vi. O filme era bom. Mas não parámos de falar sobre isso. Isso! Repete-se muito devagarinho. Alguém é capaz de me insultar? Insultar, disse eu. Insultar, disse o professor. Chamar nomes. Humilhar. Ridicularizar. Procurem um dicionário. Resume-se basicamente a isto. Vocês levantam-se, vêm aqui para a frente e tratem-me mal. Mas porquê é que haveríamos de fazer isto? Para ver do que é que vocês são capazes. É uma espécie de revisão de matéria dada. Mas qual matéria? Filosofia. Nós já tínhamos ouvido falar desse velho. Tínhamos ouvido dizer que era muito estranho. Tínhamos ouvido dizer
que havia um escândalo ontem. Mas que escândalo eu não sei. Há um escutamento nervoso. Um escândalo! Isso do escutamento nervoso foi uma invenção para que pensássemos que o governo estava maluco. Mas afinal, qual é que foi o escândalo? Pá, isso eu já não sei. Mas eu acho que foi um escândalo. Esteve 7 anos sem ensinar. Voltou só agora? Olha, eu não sei, mas eu vi dizer que era um problema psiquiátrico. A minha mãe andou nessa escola e diz que lembra-se dele. Diz que ele era um professor diferente, estranho, divertido, mas mesmo muito estranho. Foi o que a minha mãe disse, não sei se é verdade. Havia histórias sobre ele, mas ninguém tinha mesmo a certeza se eram sobre ele. E agora tinha voltado. Talvez já estivesse curado. Embora ninguém soubesse do quê, porque ninguém sabia o que é que lhe tinha acontecido. E olhando para ele, percebia-se que tinha alguma coisa, mas era impossível dizer o quê. Estava a olhar para nós e nós imaginávamos quais seriam as histórias dele, as histórias verdadeiras deste velho estranho que queria que nos insultássemos. Mas o que é que os institutos têm a ver com filosofia? O professor diz: vocês são livres. E eu penso que se calhar a aula já começou. Vocês podem escolher entre isto ou aquilo, mas esquecem-se que o mais importante é serem a favor disto ou serem contra aquilo. Sim, definitivamente a aula já começou. Vocês comem comida japonesa, bebem refrigerantes americanos, vestem roupa espanhola, ouvem música finlandesa. Vocês misturam tudo, estão abertos a tudo. Isso é mau? Resta saber se é bom, disse o professor. Apesar de já não estar a perceber nada do que ele estava a dizer, eu decidi continuar a conversa e disse: mas o professor acha mal a comida japonesa a que eu como a comida japonesa? E qual é a diferença? Perguntou o professor. E nesta altura, eu já me estou a rir porque acho que era o tema da primeira aula de filosofia seja sushi. Nesta altura, eu começo a passar, que eu nunca comi dessa comida japonesa. Como é que isso se chama? Sushi. Eu nunca comi disso. O professor é livre de não gostar de comida japonesa, mas eu sou livre de gostar. Quer dizer, e isto é o professor a falar, quer dizer que tu nunca serias contra alguém gostar disto ou daquilo? Nós somos livres. O professor não tem o direito, eu faço o que quiser. Quer dizer, diz o professor, quer dizer que eu não posso ser contra tu gostares disto ou daquilo. Eu acho que não. O professor não tem o direito. E se tu escolheres ser um escravo? Se tu escolheres ser a favor da escravatura? Eu não posso interferir com a tua escolha? A escravatura não tem nada a ver com comida japonesa. Insultos, filosofia, comida japonesa, escravatura, já era a melhor aula da minha vida. Nesta altura, eu olho para o professor e ainda não sei que vai ser a pessoa mais importante da minha vida. Penso que me mandaram um velho maluco, que ele está variado, que é senil e está mesmo a passar com ele. Porquê? Perguntou o professor. Porque a escravatura é contra os direitos humanos e comida japonesa não é. Mas já há menos de 200 anos, a escravatura não era vista como uma coisa proibida. O que é que te diz daqui a 200 anos? A comida japonesa não será vista como uma coisa horrível. Mas agora vivemos numa democracia. Cada um faz o que quiser. Democracia! Mesmo nessa democracia, mesmo essa que estás a falar, mesmo que eu escolha alguém, a maioria pode escolher outra pessoa. Isso não é interferir na minha escolha, é isso a tua democracia. E eu penso, mas porquê é que me pus a falar com um velho? Porquê é que eu tenho a mania de ser tão inteligente? Porquê é que eu não a vi os antes? E agora o que é que eu digo? Não faz mal. Estava a sair bem, mas para a próxima, pensa 2 vezes antes de dizeres democracia. Há palavras que são difíceis, há palavras que são vistas como quase palavrões.
E se vais me insultar, ou se vais falar essas palavras, valia a pena teres mais me insultado como te repeti. Nós rimos. E o velho sorri. Tu viste um filme ontem, não viste? E tu viste o mesmo filme. Tu gostaste e tu adormeceste, não foi? Mas o importante não é um gostar e o outro não, certo? Acho que sim. Porque se nós não tivermos a vontade de querer convencer um ao outro se o filme é bom ou é mau, a gente não tem nada para falar, não temos nada para discutir. Não se fazia filosofia. E é por isso que nesta aula eu quero que defendam coisas que vos pareçam absurdas. E é por isso que eu quero que me insultem e quero que me insultem agora. Segue-se um novo silêncio. Estúpido! Isso é pouco. Estúpido! Foi mais alto, mas continua a ser pouco. Palhaço! Isso não atravessa nenhum limite. Vá lá, não tenham medo. Tudo o que vocês dizerem nesta aula, eu não levo a peito. Cabrão! Muito bem! Filho de uma grande puta. Excelente! Camelo. Pode ser melhor. Grande camelo. Vai pensando nisso. Medusa. Não consigo. Desculpe. Tenta, vá lá, só uma vez. E se não conseguires, não fazes mal. Eu não sou capaz disso. Desculpe. Epá, não é assim tão difícil. Queres que eu te dê um ouvido? Posso, professor? Podes. Não, professor. Eu não sou capaz de dizer isso. Diz lá. Vá lá, estás à vontade. Blica murcha. O quê? Blica murcha, monte de merda. Excelente! Cara de esgoto. Oh! Isso já não disse! Desculpe. Entusiasmei-me. E tu? Eu não posso. Não queres? Eu não quero fazer uma coisa destas. O professor não pode me obrigar. Eu não quero. Está bem. Mas aos próximos, eu penso que sejam mais criativos. Melancia podre. Boa imagem, mas pouco ofensiva. És um lavariz no cu de um elefante tão inchada que parece uma melancia podre. Excelente! E tu? És um temaki de peixe podre enrolado numa alga de merda. Notável! Usar o tema de comida japonesa foi uma jogada de mestre. E agora, eu quero que me insultem. E vai ser a última rodada, diz o professor a apontar para nós. Pincha mão. Pincha nadava. Cadê uma agarrada para a sanita? És tão velho, mas tão velho, que se fosses uma vaca davas leite em pó. És uma minhoca no sovaco de um javali. És um vômito de sushi regado com misto de soja. Uou! Acho que tem um limite de comida japonesa que me podem chamar num dia. Nós Rimos. E o velho diz: Agora, vou para casa curar o meu amor próprio. Estão todos de parabéns e acho que vamos ter um excelente ano letivo. Lá acabou. Nós saímos da sala e nós sabíamos bem o que tinha acontecido.
Mas tinha acontecido alguma coisa que nunca tinha acontecido antes. Estávamos diferentes. Não era diferentes, era mais juntos. Como se tivéssemos passado por alguma coisa juntos. Qualquer coisa que só nós é que sabíamos, mas não sabíamos bem como se chamava. Era como se tivéssemos passado um dia inteiro trancados dentro do elevador. Ou até como se fôssemos os únicos sobreviventes num desastre de avião. No intervalo, quisemos contar a toda a gente. Só assim por alto, as partes mais engraçadas. A parte dos insultos. Estávamos tão excitados com aquilo. A escola não falava de outra coisa. Toda a gente queria saber como ele era. Não havia respeito. Ninguém falava de outra coisa. Os professores, os continhos, as senhoras do bar, a nova presidente do sítio e o novo vice-presidente. E foi neste dia que o Incaris começou. Foi por causa de nós que o Incarit começou. Estávamos entusiasmados. Espalhamos entusiasmo pela escola. Ninguém falava noutra coisa. Alguma coisa tinha mudado. Não sabíamos o quê, mas alguma coisa. Não duramente, apenas algumas semanas. A nova presidente já tinha mudado as regras das duas para melhor. Vamos ser uma escola dele, disse a nova presidente. Também mudou as regras de requisição na biblioteca. Novas normas. Numa escola com mais responsabilidade e liberdade para uma escola de todos, dizia a nova presidente. E as regras de sala de aula e nos intervalos. Vamos ser uma escola modelo. Uma escola perfeita para todos, dizia a nova presidente. Não duramente, apenas algumas semanas. Não fomos sempre chamados. Nas aulas de filosofia, trazíamos comida, sentávamos em cima das mesas e o professor dizia: Não acreditem em mim. E na semana seguinte, a nova presidente anunciava: Confiem em mim! Confiem no projeto que tem para a nossa escola! Ouçam, dizia o professor, a escola já é vossa. Eu quero que nesta escola sejam os melhores e estejamos juntos. Confiem no meu projeto. A questão é o que vocês fazem com a escola. Eu tenho um plano para esta escola. A questão é o que vocês fazem com a escola. As coisas não podem continuar como dantes. As coisas não podem continuar como dantes. Epá, mas quem é que disse isso? O professor, Não foi o presidente. Não foi isso que ele disse. Quem? Professor! Mas foi o presidente! Mas como é que sabes? Eu lembro. O professor disse, as coisas nunca continuam como dantes, porque estava a falar da mudança perpétua. Não falou de nada igual. Não, isso é noutra aula, muito mais tarde. Nem sempre concordamos. Às vezes mudam as datas, outras vezes as frases. Nem tudo que vamos contar aconteceu exatamente assim. Mas concordamos que o mais importante é contarmos esta história do que sabemos exatamente quem disse o quê. nós nem sempre concordamos, mas mesmo assim, é a história do professor. Por isso, já sabem, nós nem sempre concordamos. Mas é impossível concordarmos, porque esta é a história do professor. Vocês também não vão concordar. Não fomos sempre chamados. Os alunos do professor vestem-se de forma diferente. Respondem torto. Estão sempre a ler! Não cumprem as regras. Querem mudar as regras. Ele está senil. Eles vão na conversa. Diz a presidente, a nova presidente. Eu tenho um plano para esta escola.
presidente disse que era preciso fazer qualquer coisa, que aquele era inútil, que era um contra, antigo, estranho, perigoso. Disse qualquer coisa como: vamos abrir um inquérito. E um a um fomos sendo chamados. E quando foi chamado o primeiro, o professor disse: Se vos perguntarem sobre as minhas aulas, não mintam. sabia como é que ele vai acabar. Ele queria que acabasse assim. Ele queria que não todas as aulas. E não fomos sendo chamados. Eu fui o primeiro a ser chamado. Logo eu. Não tínhamos claro no início do ano. Os meus pais me disseram que eu tinha sido obrigado por professor a dizer as neiras. Logo no primeiro dia de aulas, e que estava muito perturbado, tinha pesadelos, e que a escola não podia permitir uma coisa destas. E a presidente sentada à minha frente com lenço amarela. Diz que os meus pais foram uma grande ajuda e esperava que eu também fosse. E que seguisse o exemplo e que lhe contasse tudo o que tinha acontecido. Porque ela queria fazer qualquer coisa em relação àquele professor. E eu contei. Só disse as neiras. E a presidente disse: Escreva as asneiras neste papel. E eu escrevi. E ela leu. A cara dela ficou vermelha. O vermelho das bochechas fazia contraste com o maravilhoso. E eu comecei a chorar. O que é que vai me acontecer? Assim, nada. Desde que continua a contar-me tudo o que se passou naquela aula. Eu não disse umas asneiras como os outros. Sei, você é bom aluno. É superdotado, salta 2 anos. Não vais pagar a sua vida agora, não é? E a presidente mandou-me não falar disto com ninguém. E que lhe fosse contando como tinha sido as aulas. Todas as semanas. Percebeu? Sim. E um a um fomos sendo chamados. E em novembro, logo no início, eu também fui chamada à sala 501. Cheguei lá e a senhora presidente deu-me um papel escrito com as neiras. Eu disse logo que conhecia a letra e ela tirou-me logo o papel. Você assistiu a esta fanchada? A quê? Digo eu a fazer-me de tola. Não se faça tola. Você confirma que na aula de filosofia o professor obrigou-nos a dizer as neiras e que fez jogos de futebol e fazem apostas em qual jogador vai marcar o golo. É sim, senhora presidente. Eu passo as aulas de filosofia sem telemóvel. E é verdade que chama de incompetente à sua professora de matemática. É isso que anda a aprender nas aulas de filosofia. A ser insolente com os professores. Incompetente. Está a ver, senhora presidente? É isso que não faz sentido nenhum. Eu nunca seria capaz de chamar incompetente à professora de matemática, porque a incompetência dela não é algo que me incomode. Porque eu passo as aulas de matemática ambos sem telemóvel. As suas notas estão a baixar. Esta conduta não ajuda em nada. Não percebe que este professor a está a prejudicar. Não é professora, telemóvel. Para-se na rua! E fica avisado que há a menor oportunidade de arranjar maneira de a suspender. Desde que não tire o telemóvel. E um a um fomos sendo chamados. Não sei se foi em novembro ou dezembro. Estava a chover granizo. As pedras batiam na sala da presidente e a mim gostava de ouvir a voz dela. Mas quando ela terminou de falar, percebi que a ideia era vomitar tudo o que sabia. Vomitar a minha história. E foi isso que fiz. Sim, sou eu que ando a fazer os grafitis pela escola e que assino capa. Fui eu que fiz os desenhos no balneário e no portão da entrada.
Quando ela me pergunta se o professor sabe dos meus danos, eu digo que sim. Quando ela me pergunta se o professor me encoraja, eu digo que o professor dá-me conselhos técnicos e que os meus desenhos têm melhorado imenso por causa dele. Também digo que já tinha pensado em continuar a pintar por causa dele. O que eu queria dizer era que queria ser artista. Mas o que a Presidente quis perceber foi que eu pintava as paredes da escola por causa do professor. Também é verdade. A Presidente disse mais qualquer coisa, mas as pedras estavam a bater com muita força na janela da professora e já não conseguia ouvir nada. Quando eu cheguei a casa, percebi que estava suspensa durante 2 semanas. Tinham telefonado da escola e nem sequer me tinha percebido. Já tinha parado de chover nisso. E um ano fomos sendo chamados. Afinal, o que é isto de não comer? A filosofia. Explique-se. O professor disse que era uma experiência. Uma experiência em não comer. O professor disse que era opcional. Não comer? Sim? Ele mandou-vos não comer. Sim? E de onde é que lhe veio essa ideia? Não é dele, é de Aristóteles. Aristóteles. É um filósofo. Obrigada. Eu sei que é um filósofo. Sei lá, podia não saber. O que eu não sei é como é que Aristóteles teve a ideia de vocês não comerem. É que Aristóteles diz que só somos verdadeiramente capazes de sentir compaixão pelos outros quando nos acontece uma tragédia a nós. Então vocês não comem para saber o que é uma pessoa que morre à fome. Acho que é isso. E você acha isso normal? Normal não, mas eu também não acho mal. Eu tinha um bocadinho de fome. Há quanto tempo é que não come? Desde ontem de manhã. Quanto tempo dura essa experiência? O limite é de cada um. O gajo está maluco! Olha, eu preferia que me chamasse de pessoa. O gajo está maluco! Isto tem que parar! Há colegas vossos que já desmaiaram! Ainda bem que já podem comer. Mas se vocês estão tão preocupados com a fome no mundo, porquê é que não enviam arroz para a África? Ou fazem uma campanha de solidariedade na escola? Eu acho que a ideia não é essa, a ideia é filosofar. Chama filosofia a passar fome. Há quem diga que é liberdade. O nosso corpo é o único capaz onde somos verdadeiramente livres. Ele disse isso? Há quem diga que o jejum abre os olhos. Vemos as coisas de forma diferente. Temos outro olhar. Tornamos mais puros. Ele disse-nos isso. Olha, isso é noção. Mas eu também sou uma aluna, sou daqui para aprender, vai ter que perguntar ao professor. Mas eu acho que isso vinha nos livros. Ele também nos ensinou a ser assim, sarcásticos. Não, isso aprendi sozinho. Vá-se embora e coma qualquer coisa. E eu fui. Comi 3 papos secos e um bolo de leite. Ainda não sei se sinto verdadeiramente compaixão por quem passa fome. E as semanas passadas, e os jovens sucediam-se, e o inquérito continuava. E um ano continuava a ser chamados. Fui chamado logo a seguir aos pés da Páscoa. Você sabe alguma coisa sobre este vídeo obsceno que foi colocado na internet? Logo a seguir às férias da Páscoa. Lembro-me bem, porque li o banquete 3 vezes. E foi nessa altura que decidimos fazer o vídeo. A única coisa que preciso saber é se ele tem conhecimento do vídeo, se ele é que vos deu a ideia. Epá, eu acho excelente só estar o vice-presidente a dirigir o interrogatório. Olha, onde é que está a presidente?
Senhor Presidente, não se quis envolver no assunto. E eu a ajeitar a gravata de cena. Está muito preocupado, mas no que toca à sexualidade dos alunos, entramos num terreno muito limitado. Então, mandou assim. Achamos que seria melhor um homem a tratar do assunto? Eu também acho. Se é uma questão sexual, eu prefiro que seja o senhor vice-presidente a tratar do assunto. Foi você? Foi. E a rapariga sabia que estava a ser filmada? Sabia. E é você que está com ela no vídeo? Sou. E o seu professor de filosofia tem alguma coisa a ver com isto? Tem? Foi ele que filmou? Claro que não! É uma webcam ligada ao computador. Serve para as pessoas verem pela internet. Eu sei o que é. A minha filha tem uma. A rapariga. Quem é? Olha, isso é um bocadinho deselegante de estar para aqui a dizer quem é. Deselegante? Você põe um vídeo de dois adolescentes a fazerem sexo! E quer falar de elegância? Epá, o sexo é elegante. Depende dos praticantes, é claro. Eu estou farto desta evidência! Epá, nós tivemos tanto trabalho em encontrar posições que não revelassem a nossa identidade. Você vai ser expulso! Olha, isso é que eu acho desalegante. You are from Saint Chamash. Ele vai ser expulso. E se não quer que lhe aconteça o mesmo, vai contar exatamente o que aconteceu e o que é que o seu professor de filosofia tem a ver com esta história. Eu também fui à sala 501 para o professor da exposição e disse-lhes que era eu que estava no vídeo. Até lhes mostrei o sinal que tem na barriga, que era para que pudessem comparar e vissem que era mesmo eu. Mas o senhor vice-presidente disse que já tinha visto o vídeo uma vez e que se recusava a vê-lo outra vez. E eu disse-lhes que não o podiam expulsar. Não tinha feito nada de mal, mesmo que tivesse. Tinha tanta responsabilidade quanto eu. E mais, era discriminação se o expulsassem a ele por ser pobres. Eles disseram que eu era uma aluna. E eu respondi-lhes, mas se ser uma boa aluna é ele ser expulso e eu ficar, então eu queria ser uma má aluna. Tinha passado meses, anos, à espera que me acontecesse alguma coisa. À espera de não me sentir mal quando olhassem para mim. À espera de me sentir em casa. A minha casa. À espera que olhassem para mim e me colocassem o cabelo por trás da orelha. Que me dissessem o que fazer e como havia de viver a minha vida. Se havia de beber chá ou café. Se havia de esperar ou ir-me embora, se havia de falar, ou ficar calado. Até que um dia, o professor passou a aula a falar sobre livre-arbítrio, sobre o indivíduo e de como é difícil, quase impossível, fazer-se alguma coisa que nos enche de felicidade. E é exatamente isso que nós temos de fazer ou dizer. E mais, é preciso ser-se radical para conquistar a liberdade. Pelo menos, acho que foi isso que eu disse. Mas lembro-me perfeitamente, mesmo antes de irmos para o intervalo, de ele dizer: vocês são as pessoas por quem estão à espera. E tu és a pessoa por quem tu estás à espera. E aquilo parecia publicidade. Parecia um político a falar.
Parecia o refrão de uma canção. Mas eu acreditei. Tu és a pessoa por quem tu estás à espera. E então olhámos um para o outro. E então decidimos ir para a câmara. E decidimos filmar. E decidimos pôr o nome do professor no título do vídeo. E decidimos pôr o vídeo no YouTube. E agora estou feliz. Foi bom, não foi? Acusado de incitar menores à prática de pornografia. Promover valores antidemocráticos e antissociais. Defender práticas que levam à anorexia. Jogo ilegal. Vandalismo. Instabilidade emocional. Delinquência. Em maio, o professor foi chamado à sala 501. Mandaram vir os outros professores da escola. Mandaram vir os nossos pais. Mandaram. Vês entre o Ministério. Da delegação regional, do governo, até da junta de freguesia. Da Associação de Pais. E disseram que para já não iam envolver a polícia. Mas a notícia já saiu em alguns jornais. Não estava na primeira página. Mas já falavam em pornografia. Falavam em suspeitas de pedofilia. E a polícia disse que iniciaram a investigação. Disseram que quando o inquérito inteiro terminasse, iam começar a investigar. E a Presidente prometeu toda a ajuda na investigação. Em maio, leram as acusações feitas ao professor. Leram tudo o que tínhamos dito à Presidente e ao Vice-Presidente. E nós não podemos entrar. O tempo começou a passar muito depressa. Como uma paisagem vista de dentro de um comboio. E dentro da sala 501 mandaram o professor falar. Que se explicasse agora! E eu estava a janela a ouvir tudo o que o professor dizia. Eu vejo aqui pais, professores, governantes. E alegro-me. Embora saiba que achem que eu sou um problema, foram as minhas aulas que, ao menos, os trouxeram a todos até aqui. E é sempre um motivo de tanta alegria ver uma sociedade tão interessada na educação dos filhos. Estou alegre, portanto. E eu repito tudo ao estar à minha volta. Estou alegre, portanto. E o professor falava. Também não estou triste com as acusações que me fazem, pois aquilo de que aqui me acusam é suficiente para provar como é injusto ser acusado. Como é injusto o boato, o rumor, a ignorância. Mas as injustiças não nos devem entristecer. Devem antes encher-nos de alegria de as combater. Por isso, voltei a ensinar. E daí tirei muito proveito. Estou alegre, portanto. Estou alegre, portanto. E nessa altura eu vou a casa. Eu penso, temos que fazer qualquer coisa. E eu decido dar a volta e abrir a porta. E eu espreito para a janela para ver lá para dentro. E eu entro pela sala, vejo a Presidente, vejo o professor e quero falar. E eu olho para dentro, vejo que o professor está a olhar para ela, a sorrir e depois sorri para mim. E a Presidente grita que eu tenho que sair. E eu digo, temos que fazer qualquer coisa, seja o que for. E o professor sorri, muito calmo. E os meus pais que estavam lá gritam que eu tenho que sair. E eu estou em casa a remexer as gavetas da cômoda dos meus pais.
E eu tiro a lata de spray vermelho que tenho na mochila. E olho para dentro da sala e vejo que o professor está a andar como andava na sala de aula, quando ele diz: Dizem que confundi os meus alunos, esquecendo-se que a confusão faz parte da natureza do aluno e é condição da sua idade. É verdade que aproveito-me disso, sim, mas faço como qualquer outro professor o deveria fazer, pois sem confusão não se aprende, não se ensina e não se pensa. E eu escrevo filhos da puta do lado de fora da sala 501. E eu, que estou em casa, encontro a pistola do meu pai, meto-a dentro da mochila e corro para a escola. E olho para dentro e vejo que o professor diz: Sei que discutem a solução mais adequada para a minha conduta. Reforma compulsiva, expulsão, passar o caso à polícia ou um simples pedido de desculpas público. Peço humildemente que me deixem fazer uma sugestão. Penso que a punição mais adequada à minha situação seria um aumento salarial. Estamos todos cá fora. E eu penso que temos que fazer qualquer coisa, sejam todos fazer qualquer coisa. Tenho as pernas a tremer. Tenho as mãos sujas de tinta vermelha. Quero a casa de pão. Eu tenho a arma do meu pai. Tenho vontade de partir o focinho. Eu tenho medo. E o professor diz: Por fim, sei que não vou dar a minha próxima aula e que lhes está a gostar muito fazerem parte deste processo de apetecer à verdade, como lhes pedi. Peço, na medida do possível, que lhes transmitam tudo o que aqui disse, acrescentando que esta é a última aula, que a matéria está dada e que façam o exame de avaliação que entenderem necessário. E nessa altura, nós dizemos: Vamos entrar na... eu digo que não! por isso a gente fecha na dispensa. E eu bato à porta e grito: deixem-nos entrar, seus cabrões! E nós entramos na sala. Toda a gente está em silêncio. Nem um som. Entramos pela sala e partimos. Partimos partimos mesas! Partimos o quadro! Partimos a cara aos professores, aos pais, a toda a gente! E eu a filmar tudo com o telemóvel. Deitamos assustados ao chão! Os professores todos em pânico! Os professores joelhos a chorar! Os caras deitados! Toda a gente, joelhos a chorar. E eu nunca parei de filmar. E eu apontei à professora de matemática! Eu peguei na arma. Eu vi a arma. E eu fiquei cega. O professor no meio da sala, junto da presidente. E a presidente, ao lado do professor no meio da sala. A presidente parecia que ia fazer alguma coisa. O professor tinha um ar calmo. Eu pensei que fosse um relâmpago. Um relâmpago logo seguido de um trovão. Eu disparei. Como se tivesse caído um relâmpago, ali, no meio da sala. E os que estavam nas janelas começaram a gritar. E eu nunca parei de filmar. O professor tinha um ar calmo. Eu não percebia em quem é que tinha acertado. Não dava para ver quem tinha caído. Se era o professor ou o presidente. Alguém que... Eu apontei na direção deles, mas eles estavam muito juntos. No meio da confusão, não me deu para perceber em quem é que acertou. Mas no vídeo, dá para ver. Eu filmei tudo com o telemóvel. A imagem não estava muito boa. Mas no vídeo dá para perceber quem é que levou o tiro. Está tudo no YouTube. Toda a gente pode ver. O professor com um ar calmo.
Pronto.